pena trazer mais um contorno aqui, minha diretora Helena Confere, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa Anvisa, publicou uma resolução que proíbe a distribuição, a fabricação, a manipulação e a propaganda e uso de um medicamento Met-Bala. Não é o que vocês acharam, Met-Bala, né? A base de Tadalafila, basicamente. O famoso e já queridíssimo Tadala aí para diversos marmanjos aqui no nosso Brasilzão. Agora, em nota, pessoal, a agência reguladora destacou que a medida foi adotada porque o produto não tem qualquer tipo de regulação. E, aqui em nome da precisão, eu abro aspas, eles disseram, além disso, a empresa identificada não tem autorização da Anvisa para fabricar medicamentos e, de acordo com a legislação vigente, medicamentos só podem ser comercializados por farmácias e drogarias e precisam estar registrados na agência. O registro, pessoal, a comprovação é a comprovação de que existe o produto e que ele possui eficácia, que ele possui segurança e possui qualidade. E assim, a Anvisa destacou para tentar trazer alguma normalidade a esse troço, reforçando que o famoso Tadala, ou a Tadalafila Tadala para os íntimos, Tadalafila aqui para os técnicos, que é indicada para tratar diretamente a disfunção erétil, é um medicamento sujeito à prescrição médica e que seu uso depende da avaliação clínica sobre condições específicas do paciente. Para não restar dúvidas aqui, até porque, pelo visto, esse Tadala versão balinha de ursinho, pelo visto, caiu aí na malha fina da Anvisa, vamos falar com um urologista de quem entende do assunto, tem conhecimento de causa, que é o Dr. Alex Meller, ele que é professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e também membro do Corpo Clínico do Hospital Vila Nova Star. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença aqui no Morning Show. Você acha que a Anvisa foi certeira nesse movimento? Traz aqui a sua opinião qualificada para a audiência do Morning Show. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a toda a banca aí. Prazer revê-los. Eu acho que sim, né? Acho que acima de tudo, a segurança na fabricação do medicamento é importante para você distribuí-lo. E essa empresa que eu tive acesso aí à reportagem não tinha nenhuma regulação sanitária, nenhuma regulação farmacêutica para produzir medicação. Então, sem dúvida, eu acho que a Anvisa, até acho que ela devia ampliar a fiscalização, porque isso expande para outros medicamentos, outras drogas aí que são vendidas no mercado paralelo extraoficialmente, muitas vezes até em clínicas, e a gente precisa ter mais controle sobre isso, sem dúvida. Já vou chamando aqui a nossa bancada, doutor Alex Meller, urologista de peso aqui com a gente, para trazer realmente alguma clareza, porque uma coisa é certa, tá? Inclusive já está ganhando um contorno quase folclórico esse medicamento e o uso está sendo indiscriminado e exagerado por gente que não necessariamente precisa e cada vez uma galera mais jovem, né? Não é isso, Mano Ferreira? Pois é, eu queria que o doutor trouxesse quais podem ser os eventuais efeitos negativos de uma ingestão indevida do Tadalafila, né? Porque essas pessoas que estão fazendo uso de gominha, às vezes uma coisa na balada, o cara quer brincar de maioral e aí, não, vou aqui comer essa gominha. E às vezes é gente que tem, às vezes, vergonha de encarar o médico e falar sobre disfunção erétil e vai por um caminho, digamos assim, mais social, mais popular, antes de ir para o médico falar de forma séria. Então, quais podem ser os riscos? Perfeito, mano. Boa pergunta. Vou dividir a sua resposta em duas, bem curtas, né? A primeira, quando a gente compra medicação de uma farmácia não regulamentada, a gente tem problemas de como essa medicação vai se distribuir no corpo. Então, isso se chama farmacodinâmica e farmacocinética. Isto é, você prepara o medicamento, mas além da droga base que você está usando, que no caso é a Tadalafila, você tem a composição da pílula que vai distribuir isso para o seu organismo. Então, quando você usa mão de uma farmácia, vamos dizer, extraoficial, você não tem certeza de como ele vai ser distribuído, causando ou baixa concentração do remédio, isto é, ele não vai fazer efeito, ou eventualmente alta concentração do remédio, podendo dar mais efeito colateral. A segunda parte da resposta é a questão do que esse remédio pode gerar num paciente que não precisa dele. Então, ele pode gerar dois problemas. Primeiro, problemas físicos, pode dar dor de cabeça, dor muscular, alguns pacientes relatam alterações visuais, frequência cardíaca aumentada, palpitação e uma dependência aí psicológica. Porque como esse remédio age essencialmente na ereção, esse paciente passa a ter um nível basal de ereção no seu dia a dia maior do que o fisiológico dele, o comportamento permitiria. Então, se ele não toma o remédio para determinada relação sexual, ele pode inclusive ter uma impotência, que obviamente não é desencadeada pelo remédio, sim pelo emocional,
porque ele se sente inseguro de estar com essa medicação correndo no seu sangue. E um comentário adicional válido é que estudos para performance física com tadalafila já foram realizados no passado e foram abandonados por não ter mostrado nenhuma evidência. Como eu vi numa reportagem, um médico falou, eu prescrevo, mas sem evidência científica. Então, na verdade, quando você está prescrevendo um remédio sem evidência científica, você está fazendo um teste humano. Você não sabe o que é feito daquele remédio e está testando em pessoas ingênuas ali que estão comprando sem saber exatamente o porquê. Então, é perigoso esse uso e eu acho que é bom dar esse espaço para falar mais do assunto. Doutor Alex Meller, acho que tá explicado porque a gente tem visto tanto marmanjo indo aí nas farmácias e não abrindo mão, inclusive fazendo questão de ter aquele troco de bala e não abrindo mão de jeito nenhum, né? É complicado. Agora, sim, é altamente preocupante, né, Krigner, já te acionando aqui, porque essa banalização da automedicação e os riscos que pode acontecer, porque para tentar corrigir ali um problema de performance sexual, o sujeito pode acabar sendo talvez o primeiro caso de disfunção vital e acabar, enfim, indo para a vala. Isso é possível, há casos assim. Exatamente, piorando, né, a situação, ele vai tentar consertar alguma coisa, ele piora. Mas, doutor, uma pergunta que chama bastante atenção nesse caso, na verdade, uma questão que chama bastante atenção é que no formato gummies, né, tudo que as vitaminas, etc., no formato, ela se torna mais acessível e parece um pouco mais inofensiva. Aquela embalagem fofinha, né? Do tipo, você come um gummy ali, aquilo não vai te matar, ou não vai te trazer sérios problemas. O que o senhor está comprovando aqui que é o contrário. Como se não fosse um remédio, né? Como se não fosse um remédio, talvez uma balinha. Um suplemento, uma coisa a mais. O problema está mais hoje no formato, ou a gente está vendo aqui que esse laboratório ele não era regulamentado, mas esse formato também para uma droga tão séria, isso também é um problema? A Anvisa tem olhado com preocupação para essa banalização ou suavização de questões que podem trazer consequências graves? Eu vou te dar uma resposta não tão técnica, né? Eu acho que aí a gente passa primeiro por um excesso de marketing, né? Que isso advém aí das redes sociais, e tem até música com o nome tadalafila, então eu acho que a gente deixou isso escalar para um nível que banalizou a medicação, o próprio remédio, né? Que foi desenvolvido com finalidade terapêutica. Então eu acho que a primeira parte aí a gente teria que conter talvez o marketing excessivo dessa medicação, e para tirar esse aspecto informal da prescrição dele. E eu concordo totalmente com você, acho que você mudar o formato de apresentação do remédio torna ele mais palatável, né? A pessoa se sente tomando uma vitamina, e aí de novo a gente cai na questão que no Brasil é difícil, que é a fiscalização, né? Acho que aí agiram bem, mas com certeza vai aparecer no futuro outra empresa que vai criar um outro formato, uma barrinha de proteína que inclui tadalafila, sei lá. Então a gente tem que ficar em cima, eu acho que é papel de vocês também, ficar em cima fiscalizando o que é remédio, o que é vitamina, suplemento é outra coisa, não são totalmente inócuos, aí motivo para outro programa, mas eu acho que a questão mais é fiscalizar e limitar marketing. Eu falaria que essas duas ações aí ajudariam a diminuir. Meus amigos, se a Anvisa não entrasse no circuito, daqui a pouco tinha aquela jujuba de cetamina ou pastilha de Ozempic chegando na caixinha do correio aí do brasileiro. É complicado e jamais dá para subestimar a inventividade e a criatividade do brasileiro. Agora, doutor, só para a gente seguir contextualizando aqui, há relatos, enfim, aqui, confirmadíssimos de que até mulheres estão recorrendo ao tal tadalafila, 3 miligramazinho, achando que é inofensivo, para poder ser o vasodilatador e performar em treinos na academia. Já chegou relatos dessa natureza ao seu consultório? Sim, já existe trabalho nisso também, né? Tentaram usar a tadalafila em mulher com o seguinte intuito. Teoricamente, o clítoris da mulher representaria o pênis, né, do homem. Então, teoricamente, você aumentaria a circulação clitoriana, tentando aumentar com isso a excitação e o prazer sexual feminino. Porém, que os relatos, lógico, são subjetivos, porque você está perguntando para a pessoa se ela sentiu mais ou menos prazer, não mostrou diferença. Então, ele não foi implementado formalmente para aumentar prazer feminino ou qualquer outra coisa que o valha. O problema é que sempre, quando a gente tem estudos, eles têm vários dados e você, às vezes, pinça um dado específico e a indústria que quer vender o remédio usa isso. Especificamente falando de treino e rendimento de treino,
Como eu disse, não foi evidenciado nenhuma melhora. Primeiro porque essa vasodilatação ela acontece devido a um mecanismo que a gente chama de GNP cíclico, que depende da qual artéria você está falando, então não necessariamente você vai ter uma melhor perfusão arterial, não quero ser muito técnico, mas muscular, até porque você já tem uma grande dilatação arterial muscular quando você treina, isso já é um mecanismo natural, que você está usando o músculo, então não há um ganho também tão alto assim a ponto de você melhorar a performance no treino. Portanto, existe muita informação divulgada na internet que carece de base sólida e nosso papel é tentar colocar a bola no chão e trazer as pessoas para um pouco mais de evidência científica. Mas existe sim essa tendência feminina a ampliar o uso e ainda a gente não tem nenhuma evidência. Eu vou fazer um comentário rápido adicional. Esse remédio, ele tem um mito em torno dele e que dá um reforço psicológico muito grande para todo mundo, né? Infelizmente ou felizmente, ele se tornou um hot topic, né? Uma coisa muito falada. Então, como a gente, quando fala de prazer e até de desempenho em treino, sem você fazer um questionário validado, isso pode parecer bom e a pessoa divulga isso informalmente para os amigos da academia, os amigos de convívio social. Então, é nessa fase que a gente está. Diretamente da Universidade Federal de São Paulo, doutor Alex Meller, urologista, trazendo aqui muita clareza, nesse momento que parece que o brasileiro cada vez mais vai se tornando cobaia dos próprios desejos e não pode ser assim, não pode ser assim. Obrigado, doutor, pela presença aqui no Morning Show. Prazer em revê-los, um abraço a todos aí, bom programa para vocês. Seguimos juntos e seguimos em frente com a nossa querida Jess Peixoto, que tem um complemento aqui, por favor. Então, quando a gente olha para essa situação em específico, a gente tem que ver a figura de um influencer, né? Que é o John Vlogs. Ele fez a divulgação do... Pronuncie o nome dele como... John Vlogs. John Vlogs. John Vlogs. Ele fez a divulgação desse remédio dele ali. E quando ele fez essa divulgação, em dado momento, vocês veem no vídeo, né? Quem não tá no vídeo aí nos assistindo, a balinha meio que fica vermelha, pega fogo. Então, tem toda uma narrativa ali de um pós-festa. Tudo isso acontecendo como está passando a imagem. E o que acontece? Ele chegou a afirmar que era 100% aprovado pela Anvisa. Então, ele chegou a fazer essa afirmação em relação à própria Anvisa. O que eu acho que explica também muito da celeridade da Anvisa de deixar bem claro que não só não é aprovado, como está proibido esta venda. Então, essa situação toda, ela também tem um contorno, a gente tem falado muito dos influencers, mas ela também tem um contorno em relação a, muitas vezes, o influencer vender alguma coisa, um serviço, um produto, como se fosse uma coisa simples e é um remédio, é uma medicação, é a marca, é a imagem, e não calcula ali o risco. Exatamente. Então, na postagem dele, tá lá escrito, aprovado, 100% aprovado pela Anvisa. Isso, com certeza, também pegou a Anvisa de surpresa ali, ó, tá? Aqui, ó. 100% legalizado e aprovado pela Anvisa, nas palavras dele, na postagem de divulgação. Isso também é um problema. Então, assim, existe uma diferença muito grande em você ter uma medicação aprovada pela Anvisa e você ter variedades, novas formulações aprovadas pela Anvisa. Então, a gente precisa muito ter esse cuidado. E, mais uma vez, você não acredite em tudo que você vê na internet, ainda que seja uma pessoa de alto impacto divulgando. Repita, por favor, essa última frase. Repita! Não acredite em tudo que você vê na internet, ainda que seja uma pessoa de alto impacto divulgando. Tem mais de 500 mil seguidores. Aqui tem mais de 500... Quantos? É muito grande. Mais de 500 mil seguidores. Mais de 500 mil seguidores. Eu esperava até mais. O sujeito que está aí, achando que está aí de bom vivan. Mas, enfim, só mais um que segue, assim, inflando esse sentimento que muito brasileiro acaba achando socialmente desejável ou até bonitinho, engraçadinho, hype, cool, você começar a consumir sem acompanhamento médico e sem prescrição remédios que podem ter um baita de uma represália e uma contraindicação clara para todos vocês. Então, agiu certo a Anvisa para disciplinar minimamente esse mercado, que é o que a gente clama, né? É o mínimo, né? A gente precisa ter essa salvaguarda aí das nossas agências de proteção.